Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E conosco também a companhia sempre agradável da nossa Lapa Reforço de Fundações. São Vicente 235, fone 33040334, fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações. Olha, o programa Conexão de hoje está começando para a gente falar aqui sobre cirurgia plástica. Eu tenho a honra de receber aqui Dr. Luiz Antônio Ataíde Cardoso, médico, cirurgião plástico, está aqui conosco. Ele que é professor da Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, está aqui para falar conosco um pouco sobre cirurgia plástica. Doutor, é sempre uma alegria, uma honra tê-lo aqui no programa Conexão. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco nessa noite. Obrigado, Marcos. Estamos à disposição para a gente bater um papo. Ô, doutor, falando de cirurgia plástica, eu queria primeiramente mencionar aqui uma cirurgia que eu vejo que tem crescido bastante. Queria que o senhor falasse um pouco, que é a cirurgia relacionada após a cirurgia bariátrica, né? Onde a gente tem ali um grande acúmulo ali de pele, né? Que acaba sobrando após ali a perda. Explica isso para a gente um pouco, como é que é feito esse trabalho assim e como é que geralmente isso é feito? É tudo de uma vez, vai por etapas? Como é que se define isso? Isso vai assim, de acordo com o perfil do paciente e de acordo também com as possibilidades cirúrgicas na execução do procedimento. Como que seria? A cirurgia bariátrica, ela tem o objetivo de fazer a diminuição, né, do peso do paciente que não consegue perdê-lo de outra forma. Então, você tem uma perda muito importante, acima de 30, 40, 50, 60 quilos. Vamos dizer, você perde às vezes uma pessoa, né, quase aí. E a consequência imediata é a falta do tecido de enchimento, principalmente do tecido adiposo. Em poucos os casos eles retornam, esse tecido adiposo retorna. Então, a maioria dos pacientes tem uma sobra de abdômen, principalmente no abdômen, mas também sobra na raiz da coxa, sobra cai mamas, né, quando é paciente feminino, mas mesmo masculino também cai as mamas, que também ficaram com o tecido, a região dos braços. Então, ataca-se basicamente essas 4 regiões, o abdômen, a parte das pernas, a região crural, a região dos braços, braquial e as mamas. E resta essa cirurgia plástica, vamos dizer agora, é uma outra área, cirurgia, que não tem assim uma finalidade igual à primeira finalidade estética, que você não vai conseguir repor, a não ser que você tenha uma perda razoável, uma retração razoável, você não vai conseguir refazer a condição antiga. Mas você faz essas cirurgias. Segunda resposta, quando você vai fazer um procedimento o paciente precisa estar em condições rígidas, né? Ou pelo menos a parte sanguínea, a parte biológica, a parte cirúrgica do paciente tem que estar compensada, para que os riscos sejam minimizados. Por isso, é aconselhável que se faça os procedimentos de acordo com a necessidade imediata. Muitas vezes fazer só o abdômen, depois fazer a mama, muitas vezes fazer o braço ou fazer as pernas, porque se você tentar fazer tudo junto, você vai produzir uma situação de muito estresse, uma situação que vai demandar muita recuperação para o organismo, e isso vai trazer problemas não só no pós-operatório imediato, como até já por vários meses. Então, o que se recomenda é que por etapas mesmo. Por etapas assim, o paciente vai demorar, acho que às vezes 1 ano. É isso que eu ia dizer, quanto que é o intervalo assim entre uma e outra? Entre uma recuperação e outra, você pode dizer assim, você
se você recupera entre 5 meses, 4, 6 meses, não tem uma época ideal. O ideal seria você avaliar mesmo o exame, com o exame de sangue, Sim. com essas coisas, e aí você vai ver a recuperação desse paciente, se ele tem se ele não espolhou muita proteína, se não espolhou muito sangue, ou mesmo se ele não está absorvendo pouco, né? Que hoje em dia, cirurgias bariátricas evoluíram, então muitos pacientes têm menos espoliação, eles absorvem até uma quantidade razoável, mas muitas vezes você tem um laboratório, um exame laboratorial normal e o paciente responde no pós-operatório de forma diferente. Então, por isso que é importante você operar alguma coisa de cada vez para poder dar atenção adequada naquela região. E a gente, quando fala assim, por exemplo, de recuperação de uma para outra, tem que lembrar que ele já vem de uma cirurgia importante, que é a cirurgia bariátrica, né, doutor? Que já mexe demais com ele. A cirurgia bariátrica, ela já mexe, depende muito da técnica, mas essas técnicas, para se dizer, vamos dizer, o ideal, né, quando você vai tratar realmente um paciente com IMC elevado, você vai fazer uma perda ponderal em 2 anos, de 1 a 2 anos, uma perda importante. Então, ele vai ter uma absorção menor desses elementos. Hoje em dia, muitas técnicas garantem assim, um paciente que está praticamente normal no pós-operatório. Eu participei de algumas cirurgias, a gente via que o paciente ele ficava anêmico muitas vezes, ele ficava com falta de elementos de coagulação do sangue, ele ficava com deficiência de proteína. Então, era uma cirurgia que você precisava cuidar bem do paciente antes de operar, porque a cirurgia, principalmente do abdômen, é uma cirurgia muito expoliativa também, porque ela descola uma grande área. Então, você precisava de toda aquela maquinária do paciente pronta para reagir ao estresse. Porque senão você não conseguia cicatrizar adequadamente. Quer dizer, então está aí, você acaba fazendo por etapas, mas o interessante é que hoje, doutor, é visto como sequência mesmo da cirurgia bariátrica. Quer dizer, hoje, por exemplo, o Sistema Único faz esse tipo de cirurgia também. Como é que está isso? Olha, assim, isso é uma outra visão que a gente precisa ter também. Precisa tratar essa área da cirurgia bariátrica como uma cirurgia que ela vai fazer uma sequência de uma cirurgia reparadora. Então, eu não sei como que o Sistema Único consegue oferecer, porque é uma cirurgia, a cirurgia bariátrica, ela consegue ser menos invasiva. Hoje, antigamente, tinha muita hérnia como consequência. Hoje, as cirurgias bariátricas são todas videolaparoscópicas. Então, você até diminui. Então, uma cirurgia que tem menos agressividade da recuperação da cirurgia bariátrica. No entanto, a cirurgia plástica, não. Você vai ter um pós-operatório muito delicado cuidado. Não dá para você fazer assim a cirurgia plástica e esquecer o paciente, como muitas vezes você opera um apendicite, e você vai lá, tira os pontos com 15 dias. Nessas cirurgias, não, o paciente tem que internar, você tem que ver que se ele está recuperando, se essa área descolada grande está tendo uma boa recuperação, se não está tendo necrose, porque trata-se de uma área grande a ser operada. Então, você até pode tratar numa conotação desde que você tenha pessoal adequado para acompanhar. Se você não tiver um pessoal adequado assim, você tem oferecer retornos, oferecer um ambulatório, uma área adequada a ele, não tanto só da parte, vamos dizer, da cirurgia plástica, mas de um reforço assim, de curativo, de pessoal de enfermagem, de pessoal de apoio, porque senão esse paciente ele não vai evoluir satisfatoriamente e ele vai ficar travando o próprio sistema de entrada, porque você deveria recuperar os pacientes e liberá-los, né? Então, para isso, você tem que operar, vamos dizer, você tem que fazer uma cirurgia e ter toda essa equipe de apoio, não só fazendo um pré-operatório adequado, que isso normalmente é feito, mas como tendo possibilidades de assistir esse paciente no pós-operatório. Então, assim, no Sistema Único, como é uma cirurgia maior, eu não sei até que ponto que o Sistema Único de Saúde consegue oferecer todo esse recurso, mas é para ser feito, assim, não sei aqui que demanda, se ele consegue oferecer essa mesma demanda que você consegue oferecer fazendo a bariátrica, porque para você fazer a bariátrica tem uma técnica, foi elaborada e hoje em dia... E hoje assim, ele tem feito no maior número, né, doutor? Sim, você tem assim, hoje a porta de entrada para a bariátrica, que a gente vê, você consegue fazer uma cirurgia
e dá alta para o paciente com 2 dias. E esse paciente normalmente vai evoluir bem, ambulatorialmente, em casa ele vai se recuperar, vai perder o peso, ele vai ter um suporte nutricional, vai ter um suporte de todas as equipes. Mas a área cirúrgica, a área de internação, vai ser menor do que era antigamente, que às vezes o paciente de bariátrica, ele ficava lá, ficava internado. Tinha muito mais complicações muito também. Muito mais. Hoje, pelo que a gente acompanha, pelo que eu tenho visto dos colegas que fazem, é uma cirurgia assim, você faz programado, o paciente 2, 3 dias já está quase que com uma vida, assim, óbvio que vai comer menos, mas uma vida andando, está normal. E, aliás, é o objetivo, né? É o objetivo. Já da parte da plástica não mudou nada, da parte da reparação. O que acontece assim, você precisa ter um repouso, ele vai ter que ter um leito, então você opera 2, 3, aquele leito já está travado, né? Que ele vai demandar, se tiver recuperação normal, tudo bem. Então eu acho assim, porque na área da cirurgia plástica você vai tratar com uma grande sobra, né? Que são as sobras teciduais. É por isso que você tem agora uma porta de entrada muito grande, precisa haver algum recurso para você conseguir, né, oferecer essa demanda. Porque nessa demanda tem um ponto principal, é o paciente, né, que ele quer o resultado. Porque já parou de comer, então ele vai querer um resultado. Então não adianta você só tirar um excesso e vai sobrar alguma coisa, você vai ter que ir fazendo, né, toda essa, vamos dizer, essa refinaria, esse refinamento da técnica. Doutor, agora, é claro, né, e fica a dúvida aí pra gente que é leigo no assunto, por exemplo, se ele retirou essa pele e tal, ajustou o indivíduo, ficou alinhadinho e tal, e se esse indivíduo volta a ganhar peso, qual o risco? Interfere de alguma forma com relação à cirurgia? Não, se ele voltar a ganhar peso... E volta a ser elástico de novo? A pele é elástica, ela vai ganhar tudo que perdeu, né? Você tem o que, diga-se de passagem, é muito triste, né? Se você conseguir ganhar todo o peso de volta, ele vai voltar na mesma situação original, né? Assim, com a sequela de uma cicatriz, né? Já vai ter uma cicatriz. Vai ser, hoje, assim, não sei, pela cirurgia bariátrica, talvez ele não consiga ganhar o peso, mas a gente tem relatos de gente que volta tudo, né? Consegue. Então, acho que depende da técnica também, né? Tem algumas técnicas que parece que é impossível. Não sei se é impossível, né? Mas nada é impossível, mas já é bem menos comum, né? Menos comum. Mas na parte da cirurgia plástica, não. Eu já vi paciente que a gente fazia reconstrução mamária e que engravidou no dia que fez a reconstrução. Com 9 meses teve um nenê, a barriga normal, amamentou e tal. Você vê, é possível acontecer e não teve problema nenhum. O organismo ele vai distendendo, vai oferecendo os hormônios, né? E vai acumulando essa quantidade de tecido. No caso, tinha feito uma reconstrução diminuindo? Na reconstrução mamária, você usava, lembra aquela que a gente usa o abdômen? Do retalho, né? Você usava o abdômen. De repente, usamos o abdômen. Caramba. O colega falou para mim, está grávida. Eu falei, como? 9 meses depois da cirurgia nasceu o filho. Que coisa, e na véspera doutor. E tal, até a gente comentou com ela, tiramos foto dela amamentando a criança com aquela do lado que tinha mama. Muito interessante isso, né? Quer dizer, demonstra... Que o organismo recupera, regenera, ele tem uma capacidade. Fala assim, e nessa cirurgia a gente ainda tirava o músculo ainda, né? Punha tela, engravidou, fez a cesárea, nasceu criança normal. A gente está falando dessa cirurgia que utilizava o retalho abdominal aqui, né? Quer dizer, você, além de você utilizar aquilo ali do próprio organismo para reconstruir a mama, você ainda perdia ali um excesso abdominal, né? Perde gordura, perde tudo, deixava bem afinadinho, porque você tira o excesso. E essa pessoa se recuperou bem. A ponto de engravidar, a partir da data. Toda a parte de recuperação. Incrível. Então o organismo ele tem esse poder de regeneração. Esse é o nosso corpo, né? É ruim para quem fez a cirurgia para emagrecer, né? Pois é. A tentativa é não voltar nunca, né? Com certeza. Doutor, deixa eu ir rapidinho para o intervalo, a gente volta na sequência conversando aqui com o doutor Luiz Antônio Ataíde Cardoso, cirurgião plástico, conosco no programa Conexão de hoje. Não sai daí não que a gente vai para o intervalo e na sequência a gente volta para falar mais de cirurgia plástica aqui. Vamos falar aí da cirurgia de mama, claro, de redução e também de aumento, né, de próteses mamárias. Vamos falar aqui também sobre a cirurgia de face. Enfim, fique conosco, não sai daí não. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e Lapa Reforço de Fundações na São Vicente 235, fone 33040334, o fim das trincas e rachaduras. Até já.